A série Stranger Things é um fenômeno global e, como tal, ela ajudou a reintroduzir o RPG de Dungeons Dragons para uma nova geração. A série utilizou o Dungeons Dragons como elemento central da narrativa, onde os personagens utilizavam diversas falas referentes a D&D para falar sobre os problemas sobrenaturais que aconteceu em Hawkins, a cidade onde se passa toda a história. Ao mostrar o jogo de forma proeminente desde a primeira temporada, Stranger Things acabou por ajudar o RPG a sair daquele campo nichado onde ele se encontra para adentrar as portas de um público geral e ganhar ainda mais os holofotes da cultura pop global. E o efeito Stranger Things é real, tanto que aumentou e muito a venda de Dungeons Dragons e a procura de Dungeons Dragons pela internet. A série acabou sendo um catalisador para apresentar a essência do que é o RPG: imaginação, aventura e amizade. E Stranger Things também ajudou a reabilitar a imagem do RPG, já que ali na década de 1980 e 1990 houve muito preconceito e perseguição ao RPG. No Brasil mesmo, o RPG foi perseguido a ponto de termos cidades que criaram legislações para proibir a venda de livros de RPG e artigos de RPG, itens como dados. Mas Stranger Things mostrou que RPG é uma atividade social e criativa de se contar histórias em grupo. E diga-se de passagem, pode ser utilizada como ferramenta pedagógica nas escolas. Mas o que é RPG, como isso começou e o que é esse tal de Dungeons Dragons? Para quem viveu lá na década de 1980, 1990, deve ter assistido na televisão uma animação chamada Caverna do Dragão, que no original justamente é Dungeons Dragons. E os episódios de Caverna do Dragão nada mais eram do que aventuras de RPG, onde o mestre dos magos representava basicamente o papel do mestre de RPG, aquele que vai contar a história e apresentar os problemas que os jogadores vão ter que resolver. E conforme os jogadores vão resolvendo problemas e também escolhendo o que os seus personagens, dos quais eles estão interpretando, vão fazer, eles vão moldando o rumo da história, fazendo com que todos os jogadores contem essa história em conjunto. Fora que o D&D também é figura carimbada em outras produções, como a série Big Bang Theory ou mesmo jogos eletrônicos como Baldur's Gate, que é totalmente baseado em Dungeons Dragons. O jogo evoluiu de wargames, jogos de guerra que utilizavam miniaturas, e ali foi colocado o elemento interpretação. Na verdade, misturou muita coisa: interpretação, estratégia. Aqui os jogadores passaram a assumir o papel de um personagem, onde eles interpretariam um personagem que eles mesmos estivessem criando. Possivelmente, Dungeons Dragons foi o primeiro jogo a permitir que os jogadores criassem esses personagens únicos para viver essas aventuras narrativas. Gary Gygax e Dave Arneson, eles que criaram os conjuntos de regras para os combates e introduziram essa ideia de interpretação. Mas outra coisa que foi elemento chave para o desenvolvimento de Dungeons Dragons foi justamente colocarem elementos de fantasia, como dragões. Lançado lá em 1974, o jogo foi um sucesso e basicamente criou um novo mercado de jogos. E influenciou diversos outros produtos, desde filmes, séries até jogos de videogame. E com o tempo surgiram outros sistemas de RPG, ou seja, outros conjuntos de regras para definir o que os personagens conseguiam ou não fazer durante uma aventura. E claro, novos cenários que iam além da fantasia medieval. Ou seja, poderíamos ter RPG de tudo, desde ficção científica, pré-história, cowboys. Então teve a criação de jogos como GURPS, que basicamente era um sistema genérico, onde você poderia criar histórias em qualquer ambiente, em qualquer cenário. E aí também veio o Vampiro à Máscara, com o Mundo das Trevas, onde se seguiu o Lobisomem Apocalipse, Mago, a Ascensão, onde os jogadores jogavam com essas criaturas.
O RPG chegou no Brasil na década de 1980, lá no finalzinho dela, e em 1991 nós já tínhamos o primeiro RPG brasileiro, de fantasia medieval, chamado Tagmar. Hoje, o RPG de mesa ele segue evoluindo, com uma série de sistemas, uma gama enorme de cenários, mantendo viva essa experiência de contar histórias colaborativas. Mas e você? Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre RPGs, sistemas, cenários? Então eu te convido a me seguir aqui e compartilhar esse vídeo para chegar a mais gente. Pois temos muita coisa para conversar e muitos mundos para explorar.